Daniel Portela, médico pediatra. Vamos falar sobre o limite, a composição do limite afeto. A gente tem visto uma epidemia de transtornos comportamentais, né? Crianças, inclusive com diagnóstico, TDAH, TOD, ansiedade, entre outros. E essas crianças têm habitualmente usado medicação, medicamentos tarja preta, né, assim conhecidos, e passam por muitas terapias. E o que a gente vê comumente é que reflexões básicas, assim, o ajuste no cotidiano dessa criança não tem sido pensado, né? É uma medida muito automática na saúde de ter que ter um CID, um diagnóstico, e automaticamente ter uma receita, um tratamento que promete resolver aquilo, né? Pílulas ou gotas que vão resolver a sua situação. E se tratando de criança, as coisas não são simples assim, tá? Antes de continuar, gente, se inscreve, curte, compartilha, isso é importante. Bem, muitas dessas crianças que estão por aí com diagnóstico de transtornos comportamentais, na verdade, estão com um desequilíbrio na combinação de afeto-limite. Só para vocês terem noção, para a gente localizar aqui, toda criança tem consciência sobre quanto de afeto e limite ela recebe. E quando isso, né, não está bem equilibrado, essa criança vai responder de alguma forma. Ela vai buscar o limite, né, ela vai literalmente chamar sua atenção para ter esse limite, ou ela vai chamar a sua atenção para ter o afeto. Então, tomemos um caso corriqueiro aqui que eu atendi recentemente. Uma criança que os pais estão indo a vários terapeutas, especialistas, e, para a sorte dessa criança, foram profissionais bons que ainda não fizeram um diagnóstico, né? Mas o pai e a mãe, eles reclamam muito do comportamento da criança. É uma criança que ela é desafiadora, mas é somente no ambiente de casa, né? Já começa isso, né? Só faz isso, desse comportamento, no ambiente de casa. Dentro da escola, não. Ela consegue obedecer à professora, tem um bom relacionamento na escola, mas na figura do pai e da mãe, essa criança se torna agressiva, né? Ela se opõe às ordens, tem dificuldade na autoridade, e esses pais seguem aí numa busca por um diagnóstico. Eles acreditam veementemente que a criança tem um problema na saúde e que isso não é normal. Esse é o pensamento de muitas famílias. E óbvio, eles buscam o quê? Esse diagnóstico para esse tratamento e a solução do problema, magicamente. Quando a gente começa a dissecar a história, a gente percebe que há uma criança que tem uma dificuldade muito grande de receber limites, porque os pais não oferecem esse limite, né? A mãe desautoriza o pai, né? O pai tenta colocar o limite, mas sempre de maneira muito agressiva, e é por isso que a criança responde de maneira agressiva. E quando às vezes o pai consegue estabelecer ali esse limite, a mãe desautoriza. A mãe vai lá e nega e coloca a criança numa posição de privilégio. Em termos de afeto, ambos estão pecando, né? Ambos estão ausentes. O pai trabalha muito, a mãe está cansada, né? Trabalha, mas também tem mais tempo em contato com a criança, mas está cansada, nitidamente cansada. Tem problemas de saúde mental, na saúde mental, e não consegue se ligar afetivamente à criança. Então, olha o que está acontecendo. Eu posso contar dezenas de histórias parecidas ou nuances, assim, em pequenas modificações. Mas o que é nítido neste caso? Enquanto essa família não se ajusta e percebe que, sim, é o pai e a mãe que determina a hora que dorme, é o pai e a mãe que determina que horas que a criança
vai para o quarto, ou se pode ou não fazer tal tarefa, se vai comer, como essa criança come, né? A alimentação é um belo exemplo. Como é que a alimentação dessa criança? Se ela tem guloseima ou não? Só tem o almoço. E é claro, se ela não tiver outra comida, ela vai ter que aprender a comer aquele almoço. Então a firmeza, o limite, né? E ao mesmo tempo o afeto, né? No caso aí dessa criança que falta muito afeto, é uma criança que o pai está muito ausente e a mãe fisicamente é mais presente, mas não se conecta com essa criança, né? Então é raro essa criança ter uma oportunidade de passar um dia brincando com os pais. Isso é muito raro. Então, uma criança que não tem a oportunidade de brincar com os pais, principalmente com o pai, né? E a mãe é o lugar de colocar no colo, de afagar, de passar a mão na cabeça, sim, sem desautorizar, sem invalidar o limite, mas essa criança precisa se conectar com esses cuidadores. Se ela não sentir isso, aí ela vai responder de alguma forma. Ela vai responder ou com esse tipo de comportamento que eu citei no caso, né, com agressividade, com enfrentamento, né, teimosia, ou ela vai começar a ter sintomas, né, sintomas psicomotores, ou psicossomáticos, perdão, de dor de cabeça, dor abdominal, dor na perna, e náusea, vômito, taquicardia, a criança que se mostra muito ansiosa, então ela vai mostrar no corpo os sintomas, porque ela percebe de maneira inconsciente, né? Isso para ela é desorganizado, mas ela percebe que não recebe limite, né? E limite é segurar a criança às vezes para escovar o dente, né? Limite é fazer o que é certo para a criança, apesar dela não entender naquele momento, mas sem desequilibrar o afeto, se posicionar afetivamente, de maneira empática, né? Doce, lúdica, né? Se conectar com a criança, ter tempo de qualidade, e a criança percebe que um tempo está sendo investido e que seus cuidadores estão ali presentes de corpo e alma, não é com o celular na mão, né? Pronto, quando a criança tem esse equilíbrio de afeto, limite, ela não tem motivo para ter transtornos comportamentais, falsos transtornos, que não são genéticos, que não são transtornos verdadeiros, né? Como um TDAH que tem um componente genético, mas sim essa criança tem um comportamento reativo. Ela está fazendo, se comportando, sendo aquilo que dá para ser, que ela encontrou como ser, para chamar a atenção dos pais, porque não está recebendo nem limite ou né, afeto. Então, esse vídeo é para alertar esse componente aí, antes de sair a gente diagnosticando e tratando crianças sem o menor pudor, simplesmente querendo soluções mágicas.